Olá, gente, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, uma vez o Senhor Jesus, Ele falando sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento da sua igreja, né? E consequentemente o fim de tudo, né? Quer dizer, o fim dessa história, desse mundo que nós vivemos. E o recomeço, né? De um novo reino, um novo céu, uma nova terra, preparada, né, para os seus filhos, para os seus servos, para os seus herdeiros, para aqueles que se entregaram de corpo, alma e espírito ao Evangelho dele. Aqueles que aprenderam a viver com ele, né? É como eu estava conversando com a minha esposa e dizendo para ela assim que conhecer a Cristo, né? Porque muita gente diz que conhece a Deus, conhece a Jesus, mas conhecer o caminho não significa necessariamente que a pessoa está andando por ele. É a diferença de viver com Cristo e viver em Cristo. Porque a pessoa pode estar com Jesus agora, né? Ela se humilha, ela ora, ela louva, ela canta, mas no outro momento ela está sem Jesus, né? Se estou com ele agora, eu posso estar sem ele daqui a pouco, entende? Eu posso perder minha salvação no abrir e fechar de olhos. Já viver em Cristo significa que eu e ele somos um só. É o que Paulo disse, né? Nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como ele pensa, para tomar decisões que ele tomaria, entende? Para agir da forma que ele agiria. Isso é viver em Cristo, entende? Então, o Evangelho dele, pregado pelo Espírito Santo, ele leva a pessoa, uma vez convertida, né? A pessoa ela tem que estar convertida, ela tem que ser convertida, ela tem que querer se converter. O Evangelho faz com que a pessoa absorva a mente de Cristo. Cristo viva nela e ela vive em Cristo. E ela espera ansiosamente o seu encontro com o Senhor nas nuvens. E tenha certeza de uma coisa, que isso não vai tardar, não vai. Está cada vez mais próximo. Eu estava lembrando quando o Senhor Jesus comentava a respeito do final, outra vez, né, que ele sempre parava e falava a respeito disso. E aí ele falava uma vez que ele falando da videira, né, ele falou: olha, você olha, porque quando a árvore está para dar os frutos, né? Você vê quando o céu está meio avermelhado, que vai chover. Ele disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Hoje eu consigo entender. Quando Jesus fala esta geração, ele não estava falando daquela geração que ele estava.
daquela geração atual daquela época, não. Ele estava falando da última geração que ainda carregaria consigo a luz do verdadeiro evangelho. Eu vou dizer para vocês, são raros. Quando eu falo assim, 99,99% das religiões, das igrejas, principalmente evangélicas que existem no mundo, não tem compromisso com Cristo. Então é porque 0,01% ainda procuram ter uma vida com Deus, uma vida baseada no Evangelho, uma vida de servos de Cristo. E à medida que o tempo vai passando, essa geração vão diminuindo. Nós vivemos em dias atuais onde as crianças de hoje, elas estão vivendo uma atualidade, digamos assim, liberal demais. Sabe, estão crescendo num mundo dominado pelo pecado, pela prostituição, pelo engodo, pela mentira, pelo engano. E quando essas crianças, esses adolescentes, jovens, estiverem mais adultos, aí nessa época, o evangelho que a gente tem hoje, que já é escasso, estará mais escasso ainda. E os poucos servos que ainda restam, muitos já não existirão mais. Já terão ido para o seu encontro com o Senhor Jesus na glória. Então essa será a última geração de homens e mulheres de Deus que servem a Cristo em espírito e em verdade. E quando essa geração ela passar, a última geração, a chama do Evangelho, sabe, a luz do Evangelho que ilumina esse mundo e que não deixa que Satanás ele tome o controle, ela não vai existir mais. E quando isso acontecer, se você acha que hoje está ruim, você não faz ideia do que vai acontecer. Sabe, a Bíblia fala que vai vir dias em que homens desmaiarão de terror pelas coisas que vão acontecer. Eu vou seguir no meu caminho e eu louvo a Deus que a minha esposa, meu filho, como dizia Josué, eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor, servir. E nós estamos nos preparando. Vamos em frente. E se você quiser a nossa ajuda para seguir junto conosco, conte com nossas orações. Sabe, a gente passa muita luta porque as pessoas são acostumadas a ajudar, entre aspas, pessoas que usam, né, de uma forma, como é que nós podemos dizer, sensacionalista, para pedir ajuda, para pedir dízimos.
para pedir ofertas. E a gente não. A pessoa querendo ou não querendo, dando ou não dando, a gente vai continuar pregando o Evangelho. É claro que muitas pessoas já entraram, já surgiram em nossos caminhos, que podiam ter nos ajudado, mas não ajudaram. E a gente também não insiste. Então, mas estamos aqui para ajudar, tá bom? E a gente volta com mais uma mensagem de fé em favor da sua vida. Em breve a gente vai começar um propósito aqui no YouTube de oração, orando meia-noite, a oração da meia-noite, por você e por sua família. Você já pode ir deixando o nome de vocês para nós orarmos por você, tá bom? O dízimo e a oferta ajudam a gente a manter uma obra, uma igreja aberta, pagar as contas, a luz, a água, comprar cadeiras. A gente não tem nada disso porque nós não temos quem ajude. Mas de repente vai que Deus ele use você para nos ajudar a montar uma igreja. A gente não sabe os planos de Deus que faz todas as coisas. E mesmo assim, se Deus não tocar em você para você nos ajudar, nós vamos estar aqui orando por você. Um beijo no coração, um abraço, fica na fé, fica com Deus e até a próxima. Tchau.